Olá pessoal, bom dia, bem-vindo à nossa sexta aula do nosso curso de álgebra linear, tá? Bem pessoal, nas últimas aulas nós estávamos estudando muito sobre matrizes, né? Principalmente sobre o cálculo da inversa, do método de escalonamento, método dos cofatores. Então nós estávamos realmente estudando a parte de matriz, né? Nesta aula nós já vamos entrar num tópico novo, que é sistema de equações lineares. E nós vamos ver, pessoal, que principalmente no que se trata de resolução de sistema de equações lineares, a gente vai precisar muito, né, dos estudos, né, muito do que a gente viu lá atrás, principalmente na questão de inverter matrizes, certo? Na questão, no que se trata de inverter matrizes. Então, nós vamos iniciar, né, esse nosso novo tópico, né, onde nós vamos falar de sistema de equações lineares. E o nosso objetivo aqui, pessoal, é definir uma equação linear, tá? Bem como calcular o conjunto solução de uma equação linear, tá? Identificar as variáveis livres do conjunto solução, bem como apresentar as soluções particulares de uma equação linear, tá? E, por fim, definir um sistema de equações lineares. Esse é o nosso objetivo nesse nosso vídeo, né? E é importante dizer, pessoal, que os sistemas de equações lineares, né, ele acaba assumindo um papel ocupa um papel central em álgebra linear, né? Além de suas aplicações em diversos campos, né, tais como, por exemplo, as engenharias, a ciência da computação e economias, etc., na biologia, estatística, muitos dos problemas próprios de álgebra linear recai no estudo de sistemas lineares, tá? Assim, todo o material visto nesta unidade será de grande utilidade ao longo de todo o curso que vocês forem fazer, eu tenho quase certeza disso, tá? Então, é de grande relevância esse estudo. Perfeito, pessoal. Sem mais delongas, né? Vamos então começar o nosso estudo definindo o que é uma equação, né? O que é uma equação linear. Equações lineares, tá? Bem, pessoal, uma equação linear, só grifar aqui, sobre R, é uma expressão da forma. Olha só a expressão, pessoal. A1x1 mais A2x2 mais reticência, vou somando ANxN igual a D. Só que a gente precisa entender o que significa cada termo desses, tá? Bem, pessoal, esses termos aqui, x1, x2, né? x3, x4, vai embora, até o teu termo xn, eles são chamadas as variáveis. As variáveis. Ou muitas das vezes de incógnitas ou indeterminadas da solução, da equação, tá? Ou seja, constantemente, pessoal, esses termos x1, x2, xn é o valor que a gente precisa obter, tá? É o que a gente não conhece. Ou seja, são variáveis, tá? Esses termos A1, A2, né? A1, A2, A3, A4, reticência até o termo AN, são números reais, tá? E esses números reais a gente vai denominar eles de coeficientes da equação, ou seja, coeficientes das incógnitas ou variáveis x1, x2 até xn. Então, esses caras, A1, A2, AN, eles são dados, tá? Eles são explícitos, ou seja, ele já vem expresso, certo? E B é o termo constante da equação. B é o termo constante. Então, por exemplo, também vai ser um número que não vai alterar, tá? É um termo que não depende das variáveis, certo? Um exemplo de equação linear, pessoal. Por exemplo, essa aqui é uma equação linear. 2x mais 3y igual a 7. Então, quem é que está fazendo o papel de B aqui? Ó? Tá aqui. É o 7, certo? É o termo dependente. Observe que ele não depende das incógnitas. O que seria esse x e y? Então, meio que fazendo o papel daquele x1, x2, tá? Então, x e y são os números desconhecidos que a gente precisa obter, tá? E 2 e 3 são aqueles termos, são esses números, né, que a gente chama de coeficiente das incógnitas. Então, 2 e 3 são os números dados, que estão fazendo o papel daquele A1, A2, A3, AN, certo? Então, essa aqui, pessoal, é uma equação linear.
E por que uma equação, pessoal? Porque nesse caso aqui você precisa determinar o valor de x e o valor de y para que essa igualdade fosse válida, certo? E uma equação, pessoal, a gente vai acabar vendo, daqui a pouquinho a gente vai falar da solução, mas ela pode ter várias soluções também, não necessariamente uma, certo? Por exemplo, aqui olhando aqui, a gente poderia dizer que se x é 1 e o y deixa eu ver aqui, contrário, né? X é 2, o y é 1, essa igualdade é satisfeita, né? Que 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, que é 3, 4 mais 3 dá 7. 7 igual a 7, certo? Então, muitas das vezes, essa daqui é uma solução. Aí a pergunta, muitas vezes, a gente vai acabar se fazendo é se essa solução é única, se existe outra, se não existe, né? Então, esse vai ser o nosso objetivo. Mas, por enquanto, a gente ainda está nos exemplos. Um outro exemplo, né, de equação linear é essa daqui, ó, menos x, y mais raiz de 2e. Isso aqui é só para você ver, pessoal, que esses termos A1, A2, AN, eles são números qualquer, tá? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser número racional, irracional, igual a raiz de 2, que é um número irracional, né? Então, aqui, ó, tem menos 1, 1 e raiz de 2, são os coeficientes. Aí, quem seria as incógnitas? X, Y e Z, né? E quem é o termo independente? Zero, uma equação igualada a zero. É uma equação linear em 3 variáveis, certo? Em 3 variáveis. Essa daqui são só 2. Tudo bem? Ok, pessoal. Agora vamos falar da solução de uma equação linear. Bem, pessoal, toda a sequência dessa forma aqui, ó. C1, C2, Cn, ou seja, uma que a gente chama de ínupra, né? Dada dessa forma, né? Onde C1, C2, Cn são números reais, para o qual temos a igualdade. Essa igualdade aqui, pessoal, é uma solução da equação 1. Observe bem, parece que a gente reescreveu a equação, certo? A equação que a gente já tinha aqui em cima. Só que o que foi que aconteceu? Dessa equação 1 para cá. Observe que a gente trocou os termos x1, x2, x3, x4, reticência até o xn por C1, C2, Cn. Ou seja, a gente viu que quando ela está expressa assim, pessoal, nessa forma, a gente não sabe quem é esses valores x1, x2, até o xn. A gente pretende determiná-los. Uma vez que a gente determina, igual como fez aqui, ó, aqui eu já determinei, ó, a solução aqui é 2, 1. Então, é como se aqui eu tivesse um C1, C2, né? E aí, meio que, quando eu colocar esse C no lugar do X, o C1, no lugar do Y, o C2, essa igualdade aqui vai ser válida. Então, tipo, eu pego aqui, como eu tenho agora N variáveis nessa equação genérica, né? Temos N variáveis nessa equação genérica. Então, é claro que a gente vai ter N incógnitas, certo? N incógnitas. Então, aqui você tem uma ínupra. Essa ínupra, a partir que você determina ela, eu estou chamando de C1, C2, Cn, tá? E quando eu pegar esses números que eu determinei e substituir na equação, vai valer a igualdade. É isso que está sendo expresso aqui, certo? Então, uma solução é uma ínupra dessa, que vai ser satisfeita essa igualdade. Tudo bem? Então, é a solução da equação 1. E claro, né, aqui a gente está pegando uma equação com N incógnitas. Pode ser de 2, pode ser 3, aí vai variar aqui, né? Se for 2, nós temos um par, né, ordenado. Se for 3, nós temos uma terna. Se for 4, nós temos uma quádrupla. Então, vai variando, né, de acordo com o número de incógnitas, tá? Perfeito, pessoal. Uma observação interessante é o seguinte, que para a gente verificar se uma ínupra dada dessa maneira é uma solução da equação 1, devemos substituir a primeira variável x1 por c1. É o que eu estava acabando de dizer lá em cima, né? Você troca a equação, aqui a primeira variável da equação, que é x1 por c1. Troca x2 por c2, troca xn por cn, tá? Então, você vai substituindo aqui x1 por c1, x2 por c2, xn por cn. Exatamente nesta ordem, tá? E aí, se a igualdade for satisfeita, então é uma solução. Se não for, não é, tá? O conjunto de todas as soluções de uma equação linear é chamado conjunto solução, tá? Da equação. E neste caso aqui, nós vamos usar a letra S para representar tal conjunto, tá? Isto é, pessoal, o que é o conjunto S? O
Conjunto S grande são o conjunto das soluções daquele sistema. Então, vai ser o conjunto das N para as... Claro, como se tem N incógnita aqui, né? Isso aqui é um vetor do Rn, tá? E é um conjunto das N para onde vai valer essa igualdade, ou seja, onde esses elementos aqui satisfazem a equação, ou seja, resolve a equação, tá? Então, esse é o nosso conjunto de solução. Perfeito? Perfeito. Vamos fazer um exemplo. O par ordenado 2, 1, é solução da equação 2x mais 3y igual a 7. Eu até citei antes, né? Por quê, pessoal? Quando eu substituo aqui, vamos supor que aqui é o C1, aqui é o C2, né? Esse daqui, na verdade, tá fazendo... Então, tu tem que substituir x por C1. Então, no lugar do x, tu coloca o C1. E no lugar do y, tu coloca o C2, que é 1. Exatamente nessa ordem. Então, esse par aqui é uma solução, por quê? Quando eu multiplico 2 vezes 2, dá 4, né? Mais 3 vezes 1, dá 7. Então, tem 7 desse lado igualado a 7. Então, esse valor é uma solução, certo? É uma solução. Vamos pensar agora no outro exemplo. Um exercício que a gente pretende resolver. Inicialmente, vamos tentar considerar uma equação linear dada da seguinte forma. 4x menos 6y mais 2e igual a 20, tá? É uma equação que possui 3 incógnitas, né? 3 incógnitas aqui. X, y e z. Então, a nossa solução claramente vai ser uma coisa do tipo, né? C1, C2, C3, né? É uma terna. Tudo bem? Perfeito. Então, inicialmente, na letra A, eu quero determinar o conjunto de solução desta equação. Perfeito. Na letra B, eu quero determinar o número de variáveis livres. A gente já vai entender o que significa essas variáveis livres, o que seria, né? E na letra C, nós pretendemos determinar soluções particulares para esta equação. Perfeito. 2 soluções, né? Ele pede. Bem, pessoal, vamos lá. Como a gente já viu, né? Se a gente tem 3 incógnitas, a solução do sistema vai ser uma terna x, y, z, pertencente a R3, tal que, né? Essa terna aqui tem que satisfazer a equação. Ou seja, 4x menos 6y mais 2z tem que ser igual a 20. Certo? Perfeito, pessoal. Então, como a gente tá expresso dessa forma, pessoal, então o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu não tenho como resolver essa equação de outra maneira, a não ser isolar uma em função das outras duas, certo? Perfeito. Então, eu escolhi isolar o z. Então, eu isolando o z, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu pegar 4x, jogo para o outro lado. Então, vem menos 4x. Pego 6y, menos 6y, jogo para o outro lado. Então, vem mais 6y. E aqui, como tem 2 multiplicando o z, eu pego o 2 e passo dividindo tudo. Tudo dividido por 2. Certo? Perfeito. Aí, quando eu for fazer essa divisão aqui, ó, 20 dividido para 2, 10. Menos 4 dividido para 2, menos 2. 6 dividido para 2, 3. Então, a solução, pessoal, dessa equação, ela é dada dessa forma. Z igual a 10 menos 2x mais 3y. Então, ou seja, o nosso conjunto de solução são o conjunto das ternas da R3, tal que o Z é 10 menos 2x mais 3y. Ou seja, você percebe que o Z ele está em função, né, de x e y, certo? Então, observe que o Z depende de x e y, certo? Então, se o z depende de x e y, nós podemos dizer que ela é uma variável dependente, certo? O contrário, por exemplo, quando você tem aqui, observe que para você calcular o z, você precisa saber quem é x e quem é y. O x e o y são números dados, certo? Nesse caso, então, para mim saber uma solução, eu dou o valor de x, certo? Por exemplo, x igual a 1, x igual a y igual a 2, e dou o valor de y. E com esses dois valores, eu calculo o z. Então, o z vai ser 10 vezes, quer dizer, menos 2 vezes 1, mais 3 vezes 1, que dá 11. Então, essa terna aqui, ó, x igual a 1, y igual a 1 e 11 é uma solução. E observe o seguinte, que o z foi calculado em função de x e y.
Então, o z é dependente de x e y. E o x e o y são livres, tá? Eles são dados livremente. Então, o que significa isso, pessoal? Que quando você tem, assim, uma expressão desse tipo, então, observe que o z depende de x e de y. Então, essas daqui é o que a gente chama de variáveis livres, tá? Ou seja, é um número, né, de incógnitas, digamos assim, que podem ser dadas livremente, né? Então, nesse caso aqui, nós temos duas incógnitas. Então, as variáveis livres são duas, porque o z depende de x e de y. Então, a nossa solução, pessoal, aqui, ela pode ser escrita da seguinte forma: x, y, e o z é esse cara. Então, vai ser a solução, o conjunto de solução vai ser as ternas, x, y, e no lugar do z eu escrevo isso. 10 menos 2x mais 3y. Uma vez que eu escrevi isso, observe que o z sumiu. Então, o conjunto de solução vai ser o conjunto dessas ternas, onde o x e o y pertencem aos reais. Então, o número de variáveis livres aqui é 2, que é x e y. Sempre que você chuta valores para x e y, você obtém uma solução, porque você vai calcular essa terna aqui, e aqui você só vai substituir o valor de x e do y que você vai chutar, para você ter os pares. Tá? Então, a variável livre é 2, tá? Perfeito, pessoal. E agora, vamos tomar algumas soluções particulares. A gente já acabou de ver. Como é que a gente encontra as variáveis livres? Você chuta valores para x e y e encontra o z, certo? Então, imagine que eu tomei x igual a 2 e y igual a 1. Então, isso implica que o z é quem? É 10 menos 2 vezes o valor de x que eu chutei, mais 3 vezes o valor de y que eu chutei. Então, vai ser 10 menos 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. E dá quanto, pessoal? 10 menos 4, 6, mais 3, 9. Então, esse par aqui, ó, x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 9 é uma solução particular. Por que uma solução particular? Porque sempre que eu chutar outros valores para x e y, a gente vai ter novas soluções, né? Eu até falei outra anterior, né? Por exemplo, se eu pego x igual a 2 e y igual a 2, tá? Então, quem seria a nossa solução? O z seria 10 menos 2 vezes 2, né? Mais 3 vezes 2. Isso dá quanto, pessoal? 10 mais 6, 16, menos 4, 12. Z igual a 12. A gente teria uma nova solução, que seria 2, 2 e 12. Certo? É uma nova solução. Certo? Então, são soluções particulares. Perfeito. E a solução geral, pessoal, é essa aqui, ó. É esse conjunto aqui. Porque aqui, sempre que você varia o x, você já tem a cara da terna. Essa é a nossa solução geral. Certo? Perfeito, pessoal. Agora, pessoal, o que seria um sistema de equações lineares? Bem, pessoal, um sistema de n equações lineares e de n incógnitas é um sistema do tipo, né? Então, é como se você tivesse aqui, pessoal, eu tenho um sistema. Eu pego várias equações lineares, coloco uma embaixo da outra e aí eu tenho um sistema, certo? Então, por exemplo, ó, A11, x1, A12, x2, A1n, xn. Então, observe quantas incógnitas eu tenho. 1, 2, vou somando até n. Então, tenho n incógnitas. Agora, quantas equações eu tenho? Ó, aí você leva em consideração aqui, ó. 1, 2, observe que o índice que está variando aqui, ó, até m. m equações. M equações. É o número de linhas. Então, aqui observe que eu já não escrevi mais essas incógnitas aqui, como se fosse A1, A2, A1N. Escrevi dessa maneira para ficar meio que na forma de matrizinha aqui, tá? Ou seja, aqui representa exatamente a linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna N, tá? Só para ficar bem mais específico. Então, o sistema linear, pessoal, é quando você tem um sistema, ou seja, uma junção, né, de várias equações lineares, tá? Uma junção de várias equações lineares, ou seja, em cada linha do sistema é uma equação linear, tá? Cada linha do sistema é uma equação linear nas mesmas incógnitas, ou seja, observe que todas as equações aqui, elas possuem as mesmas incógnitas, x1, x2, xn, x1, x2, xn, tá?
Então, as incógnitas são as mesmas. O que muda são os coeficientes, tá? Perfeito. Temos que, pessoal, esses A e J e BK, para todo I variando, para todo IK variando de 1 até N, e para todo J variando de 1 até N, é o que a gente chama de termos, né? São números reais. Ou seja, esses caras aqui, né? São todos números reais. São os coeficientes, né? Que são os A e J. Bem como esses caras aqui, que são os termos independentes. Esses caras também são todos números reais. E, pessoal, o que significa dizer que o sistema é homogêneo? Bem, pessoal, vamos dizer que um sistema é homogêneo quando B1 é igual a B2, que é igual a B3, que é igual a reticência, que é igual a Bn e é igual a zero. Ou seja, quando todos esses caras aqui são nulos. Ou seja, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Aí a gente tem um sistema linear homogêneo, tá? Perfeito? Por exemplo, esse sistema aqui não é um sistema homogêneo, porque esses caras aqui não são iguais a zero. Mas é um exemplo de um sistema linear. Nesse caso aqui a gente tem duas incógnitas, né? X e Y, e temos duas equações, certo? Duas equações e duas incógnitas. É um sistema linear, certo? Esse sistema aqui também é um sistema linear, onde a gente tem uma, duas, três incógnitas, tá? E quantas equações, pessoal? Uma, duas, três, quatro. Quatro equações, certo? Quatro equações e três incógnitas. Mas observe que também não é um sistema homogêneo, porque esses caras daqui não são todos nulos, né? Só esse daqui que é nulo, mas para ser homogêneo precisa ser todos nulos. E o que é uma solução desse sistema, pessoal? Novamente, como eu estava falando anteriormente, vai ser uma ínupra, né? Uma terna, uma ínupra de números reais aqui, onde agora essa ínupra ela precisa ter uma característica muito específica, né? O que é que significa isso? Significa que ela vai ter que ser solução não apenas da primeira equação, ou não apenas da segunda, ou não apenas da terceira. Ela vai ter que ser solução de todas as equações do sistema ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? Então, a solução desse sistema é uma terna, quer dizer, é uma ínupra, né? Onde essa ínupra vai satisfazer as n equações do sistema, tá? Ou seja, o conjunto S de todas as soluções é chamado conjunto de solução do sistema. Vamos ver um exemplo só. Por exemplo, esse par aqui, ó, 2, 3, é uma solução desse seguinte sistema aqui, que eu até citei lá em cima. Por quê, pessoal? Observe. Eu disse, né? Isso aqui está fazendo o papel do C1, C2, né? Para a gente verificar se realmente é solução, basta substituir X por C1 e Y por C2, tá? E para ser solução do sistema, tem que satisfazer tanto a primeira quanto a segunda. Então, substitui aqui, ó. No lugar do X, coloca C1, que é 2, mais duas vezes... Opa, desculpa, que era 3, tá? Mais 3 vezes o Y, que no caso aqui é C2, que é 3. Olha só, vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, que dá 13. Então, esses dois números aqui, 2 e 3, satisfez a primeira equação. Mas para ser a solução do sistema, precisa satisfazer a outra também. Então, no lugar do X, coloca 2, vai ficar menos 2, mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, menos 2, 4. Satisfez também a segunda equação. Então, satisfazendo as duas equações ao mesmo tempo, podemos dizer que esse par aqui é uma solução desse sistema 2×2, certo? Então, pessoal, era exatamente isso que a gente queria falar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Assista com calma, leiam os demais livros que a gente vai disponibilizar, né, para entender melhor esse conteúdo. Foque um pouquinho, que com certeza vai dar para tirar bons proveitos daí, tá bem? E até a próxima aula.